Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre cultura organizacional, como funciona a regra do jogo dentro das organizações, como uma empresa decide quem cresce, quem não cresce, quem é valorizado, quem não é valorizado, que tipo de comportamento é permitido, que tipo de comportamento vai ser incentivado, que tipo de comportamento não é permitido e muito menos tolerado. E eu recebi alguns comentários de algumas pessoas dizendo: Carol, esse vídeo tinha que chegar no nos donos das empresas. Eles tinham que entender o que eles estão fazendo com a cultura da empresa deles, porque muitas vezes eles fazem uma cultura horrorosa e querem extrair resultados disso. E eu concordo demais com esse comentário. Inclusive, já vou deixar o link do vídeo aqui se você quiser compartilhar esse vídeo com algum dono de alguma empresa, com alguma instituição que você acha que pode dar uma boa melhorada na cultura organizacional. Compartilha, que eu acredito que vai fazer um bem enorme para as pessoas se aprofundarem nessa regra do jogo que não está escrita em nenhum lugar. Só que eu também recebi algumas perguntas dizendo assim: Carol, como é que eu uso esse conhecimento se eu não sou dono de uma empresa? Como é que eu posso interferir ou usar os conhecimentos de cultura organizacional ao meu favor se não sou eu que determino a regra do jogo, se eu só trabalho dentro de uma organização? Então eu achei essa pergunta bem boa e eu resolvi gravar um vídeo e vamos falar sobre isso agora. Antes da gente começar o assunto, eu já vou pedindo aquele like, e se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve, que sempre a gente está postando aqui conteúdos sobre saúde mental dentro da vida profissional, do ambiente de trabalho. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. Então, o primeiro ponto aqui para a gente entender é que não adianta nada eu querer conhecer como funciona uma cultura organizacional se eu não conheço quais são os meus comportamentos, os meus valores. As minhas decisões sobre carreira, elas ficam muito mais assertivas quando eu conheço onde eu vou trabalhar, mas eu também me conheço. Porque muitas vezes, isso eu já vi direto acontecer. Eu vou lá e escolho para mim uma carreira que não tem nada a ver com o meu perfil comportamental, não tem nada a ver com aquilo que eu gosto de fazer. Eu já tive pessoas que escolheram, inclusive, por isso. Por exemplo, eu tenho dificuldade em português, eu vou fazer uma faculdade de letras para ver se eu consigo aprender direito, vou aprender melhor e vou conseguir trabalhar com isso, vou melhorar a minha dicção. Dentro da área da psicologia também, muitas vezes, poxa, eu não consigo controlar muito minhas emoções, eu vou estudar mais sobre psicologia para eu conseguir me entender melhor. E isso, na verdade, você não está indo para uma área que você gosta de atuar, e sim para resolver um problema que você tem, que na verdade muitas vezes você poderia contratar um profissional para resolver esse problema, né? E a ideia, quando a gente vai escolher a nossa carreira, é que a gente se conheça tanto a ponto da gente escolher alguma coisa que a gente gosta de fazer. Já falei também aqui no canal sobre felicidade no trabalho. Tem um vídeo aqui, vou deixar o link aqui também nos comentários do vídeo, né? Para você entender quais são os pontos que fazem com que você consiga desenvolver felicidade para você no seu trabalho. Mas muito interessante, quando a gente fala de cultura organizacional, muito da cultura é construída com base nos valores, o que a empresa valoriza. E é interessante que nós também temos valores, né? Valores que dizem o que a gente abre mão com mais facilidade, o que eu abro mão com mais dificuldade. Os valores, eles aparecem muito na escassez. Por exemplo, eu gosto de entregar as coisas com agilidade e com qualidade, mas na hora que eu não tenho tempo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que eu vou preferir? Eu abro mão da entrega e vou entregar depois, mas eu vou entregar com qualidade? Ou não? Eu abro mão da qualidade, entrego tudo de qualquer jeito e vai do jeito que dá. Não estou dizendo que tem alguma coisa que seja certa ou que seja errada, mas que a escolha que você vai fazer neste momento em que você não consegue abraçar as duas coisas vai determinar qual é a sua hierarquia de valores. E aqueles valores que a gente abre mão com mais dificuldade vão determinar quais são os valores que determinam praticamente todas as minhas tomadas de decisão. Então, eu entender o que eu gosto de fazer, qual é a carreira que eu gostaria, o que me faz bem. Por exemplo, uma pessoa que ama
lidar com gente, conversar e tudo mais. Entrar num lugar que ela vai ter que, sei lá, talvez fazer home office, ou trabalhar sozinha, ou ficar muito tempo só na frente da tela do computador, às vezes o problema não é de cultura organizacional. Às vezes o problema é que ela escolheu algo que ela não estava pensando naquilo que ela gosta, nos gostos dela, da vida dela, que faz bem para ela. E a mesma coisa, uma pessoa que é super introvertida, não gosta muito de ter muitas relações e tudo mais, vai lá trabalhar numa área comercial, numa área que tem evento o tempo todo, muito possivelmente ela vai sofrer bastante. E isso não é um problema de cultura organizacional, não é empresa. Às vezes eu escolhi a área errada. Por isso que vale a pena a gente dar uma olhada no vídeo que eu gravei aqui sobre felicidade, se dá para ser feliz ou não no trabalho. Mas vamos lá, falando de valores, se a empresa tem uma hierarquia de valores que ela vai usar para determinar os padrões de contratação, os padrões de tomada de decisão, os padrões de crescimento dentro de uma empresa, por que não eu entender qual é a minha hierarquia de valores, como eu trabalho, o que me machuca, o que me faz mal, para eu saber se aquela empresa faz sentido ou não para mim. Então, entender a minha hierarquia de valores vai ajudar a saber que tipo de ambiente faz bem para mim ou não, certo? Para isso, tá? Como é que eu vou entender? Se eu pedir para você, descreve aí qual é a sua hierarquia de valores, provavelmente fica um pouco nebuloso. A gente não está acostumado a se fazer esse tipo de pergunta. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, tá passando um carrinho do sorvete. Olha só a buzininha. Olha que legal. Mas vamos lá, vamos tocar o vídeo. Então, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, falando sobre hierarquia de valores. Vou deixar esse link também aqui na descrição do vídeo, que vai facilitar para vocês. Esse é um sisteminha bem simples, tá? Até fui eu que fiz aqui, então se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Para eu poder auxiliar. Talvez ele ainda está em fase de teste, mas é para ajudar você a fazer essa hierarquia e conseguir entender quais são os seus valores. Vou mostrar na prática como ele funciona aqui. Muito bem. Vocês vão entrar, o link vai levar vocês para essa página, você vai ter um cadastrozinho ali para fazer, colocar um e-mail e uma senha, né? E aqui você vai poder escolher entre esse número de valores. Tem vários aqui valores, está em ordem alfabética, então você vai para aqui. Aceitação social, daí tem uma descrição aqui embaixo. Busco ativamente a aprovação dos outros, me importo muito em pertencer a grupos e frequentemente adapto o meu comportamento para me encaixar melhor. Eu me reconheço nesse comportamento? Ah, não, não me reconheço. A autonomia, poxa, esse já me chama atenção. Faço questão de tomar minhas próprias decisões, resisto fortemente a pressões externas e assumo total responsabilidade por minhas escolhas. Prezo muito minha independência e capacidade de autodeterminação. Poxa, isso daqui faz muito sentido para mim. Vou fazer uma escolha aqui aleatória, tá? Então você vai vendo com o que você se identifica, você vai precisar escolher 10 valores aqui com os quais você se identifica. Então eu vou escolher, vou clicando em qualquer um aqui, tá? Até dar 10, pronto, acho que deu 10 porque não tá conseguindo, não consigo aqui, pronto. Aí já vai para o passo 2. Esse aqui é o último passo. A ideia é você colocar em ordem os valores, certo? Então você tem aqui todos os 10 que você selecionou, ele vai aparecer aqui por ordem de seleção, então você selecionou primeiro autonomia, depois comprometimento com o outro, depois conhecimento, estabilidade, e você vai fazer meio que um jogo aqui. O que eu acho que é mais importante? Autonomia. Em segundo lugar, sei lá, prudência. Eu sou uma pessoa muito prudente, eu gosto de agir com cautela e tudo mais. Terceiro lugar, família. Quarto lugar, conhecimento. E assim por diante, eu vou até sair uma hierarquia que você fala assim: olha, para mim faz sentido essa hierarquia. E dá também, caso você queira se aprofundar nisso, para você tirar a prova se essa hierarquia faz sentido. Por exemplo, muitas vezes eu escolho a hierarquia de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse, mas não necessariamente é. E a gente percebe isso na escassez, no momento de escassez. Por exemplo, eu abro mão de previsibilidade por harmonia? Vamos lá, vou tentar aí, Carol. Eu abro mão de previsibilidade por harmonia ou não?
Eu prefiro saber o que vai acontecer, mesmo que eu tenha que brigar com alguém, mesmo que eu abro mão da harmonia, do bem-estar, porque eu não vou ficar tranquila se eu não souber o que vai acontecer mais para frente. Se eu não abro mão da previsibilidade, porque aqui eu estou dizendo, eu abro mão da previsibilidade pela harmonia. Se eu abrir mão, tá correto. Agora, se eu não abro mão, isso aqui tem que mudar de lugar. Faz sentido? Então, eu abro mão da harmonia pela previsibilidade. Eu abro mão da previsibilidade pela mudança. Eu prefiro, nossa, eu vou mudar para algum lugar, mas eu não quero nem saber o que vai acontecer. Eu gosto dessa mudança, dessa variedade. Para mim é mais importante ter mudança do que previsibilidade. Então, não conflita. Agora, eu, Carol, realmente, ou eu abro mão da mudança para a previsibilidade. E aí eu vou fazendo essas mexidas aqui, né, para sentir. E o mais importante aqui, eu faço esse cheque de baixo para cima e depois eu também consigo fazer esse cheque de cima para baixo. Para que eu entenda que a autonomia é muito importante para mim. Vamos supor que a minha hierarquia final seja essa, né? Eu vou entender que a autonomia é muito importante para mim e que prudência começa a ser importante a partir do momento que a autonomia está satisfeita. Se eu não tiver autonomia, eu não tô nem aí com prudência, com família, com comprometimento com os outros. Isso tudo não é mais importante, porque a dor da autonomia é muito grande, tá? Faz sentido? Então, prudência passa a ser importante a partir do momento que a autonomia tá preenchido, ok. Família passa a ser importante a partir do momento que minhas decisões foram feitas com prudência. E assim por diante, tá? Então, eu vou organizando aqui os meus valores de acordo com as minhas reais decisões. E isso vai me ajudar a ter uma noção de que tipo de empresa. A minha empresa precisa valorizar o quê? Precisa me dar. Se para mim, autonomia é um valor muito grande, faz sentido eu entrar numa empresa onde tudo é muito microgerenciado, onde tudo, onde as pessoas precisam pedir, onde é tudo muito burocrático, tudo tem que ter autorização e tudo mais para fazer, e eu não tenho autonomia para nada, né? Então, eu preciso construir minha carreira para que eu consiga desenvolver essa autonomia. Então, o primeiro passo para eu entender aqui como trabalhar com a cultura organizacional, primeiro é entendendo como eu sou, né? Para procurar alguma coisa que esteja relacionada àquilo que eu sou. Eu vou procurar uma carreira que esteja adequada ou uma empresa que esteja adequada. Existem empresas que são conhecidas, né? Algumas empresas são conhecidas por serem muito agressivas, muito competitivas. Algumas empresas são conhecidas por serem muito morosas, muito tranquilas. Então a gente acaba descobrindo e perguntando e questionando até no próprio processo de seleção. Você pode questionar algumas coisas. Olha, como as decisões são tomadas aqui, né? Entre escolher sobre uma coisa, sei lá, entre qualidade e velocidade, o que vocês escolhem? Como que é feito aqui? Né? Você pode fazer algumas questões sobre a cultura organizacional da empresa, até para você entender que tipo de empresa, porque você também escolhe onde você vai trabalhar. Né? Então, fazer escolhas, eu acho que o primeiro passo aqui é autoconhecimento. Daí, você também pode entender que, mesmo não sendo dono de uma empresa, você faz parte da cultura organizacional. Então, muitas vezes, a gente pode deixar claro, gente, olha, essas escolhas que vocês estão fazendo aqui estão conduzindo as pessoas a terem esse tipo de comportamento. Vocês não gostariam de mudar? A gente precisa ter símbolos, comportamentos, valorizar comportamentos que levem para o resultado que vocês querem. E isso a gente pode implementar sim, a gente pode. Então você também é parte atuante da cultura. Você pode valorizar ou explicar ou trazer esse conhecimento para o seu líder, para o seu gestor e falar: poxa, a gente não vai conseguir chegar no resultado que a gente gostaria de chegar se a gente não cuidar desse ponto, das mensagens que a gente está passando. E aí você vai conseguindo influenciar a cultura onde você está. Tem algumas pessoas que dizem que a cultura funciona como um pote de conserva, né? Quando a gente entra, ou quando as coisas são colocadas
colocadas na conserva, elas, cada uma tem um gosto. A cebola tem gosto de cebola, a cenoura tem gosto de cenoura, mas depois de um tempo que tá todo mundo ali, todo mundo tem gosto de picles. Mas o que que acontece? Quando você consegue perceber que a cultura não está sendo positiva, não está chegando nos resultados, ou que ela está trazendo uma cultura de uma certa toxicidade mesmo para a empresa, né? Que as pessoas, na verdade, ao invés de despertar o melhor das pessoas, está despertando o pior, e isso não está sendo muito bem orquestrado pela empresa. Você pode, de alguma forma, tentar mudar esse sabor. Você pode, de alguma forma, olhar e falar, tá, vamos adicionar uma pimentinha aqui, vamos fazer uma coisa diferente, ou vamos tirar um pouco de picles. E aí você tem uma tendência a conseguir interferir. Mas é importante quando a gente percebe a regra do jogo, que a gente, entendendo quais são os passos que a gente pode tomar, falando, olha, isso aqui podia ser mudado e tudo mais. Quando a gente não entende a regra do jogo, a gente não consegue nem entender o que precisa ser mudado para que as coisas melhorem. Justamente porque a gente tá ali só acontecendo junto com a cultura da empresa e não conseguindo enxergar quais são as mensagens, através do que a gente passa mensagens, como isso pode ser mudado. Por isso, ter esse conhecimento, se aprofundar na cultura organizacional é super importante. E o terceiro ponto aqui é que, assim, você percebeu que a cultura não, ela é tóxica e você conseguiu entender. Primeiro, você já sabe quem você é, você já se trabalhou, você já tem autoconhecimento, você já tem autoestima, você entendeu que a cultura não é legal, você tentou mudar a cultura, não conseguiu, você também pode entender que não, o problema não é com você, se você está dentro dessa empresa que está fazendo mal para você. Se a cultura é tóxica para você e você já entendeu que não existe nada que você possa fazer para alterar isso, você pode se organizar para em algum momento mudar a tua carreira, mudar de empresa, de instituição, traçar um outro caminho para você. E eu sei que isso não é fácil. Às vezes a gente depende daquele trabalho, às vezes a gente já está ali há bastante tempo, mas eu acredito que quando a gente entende que o lugar não faz bem pra gente, quanto menos a gente se demorar ali, melhor. E talvez você não precise fazer isso sozinho. Às vezes, quando a gente quer fazer uma transição de empresa, ir para outro lugar, a gente pode pedir ajuda, ajuda emocional, ajuda das pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso vai fazendo com que o caminho se torne bem mais fácil. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que eu tenha te ajudado a conseguir enxergar um pouquinho da cultura organizacional. Entenda que você não vai entender nada desse vídeo se você não tiver assistido o vídeo sobre cultura organizacional anterior. Então, já tá o link aqui na descrição do vídeo, mas é importante que você assista um para depois assistir o outro. Beleza? Gente, um grande abraço e até os próximos vídeos. Tudo de bom para vocês.